Uma das coisas mais poderosas que Deus faz é mudar a história de uma mulher. Esperança e mudança de vida em tempos difíceis. É a mensagem que eu trago hoje para todas vocês. Sejam bem-vindas ao meu canal. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16. Minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, existem momentos em que a vida muda sem pedir permissão. Ruth não perdeu apenas um relacionamento. Ela perdeu o marido, a segurança, o futuro, a estabilidade. Ela era viúva, estrangeira e aparentemente sem esperança. Mas o que parecia o fim era apenas Deus reposicionando Ruth para receber um grande milagre. Aleluia! Quando Deus está escrevendo sua história, perdas não são finais, são transições. Mesmo em meio à dor, escolha permanecer em Deus. A história nos conta que quando Noemi decidiu voltar para Belém, Ruth poderia ter ficado em sua terra, onde tudo era familiar. Mas ela fez uma escolha radical e disse: aonde quer que fores, irei eu. Ruth 1:16. Esta não era uma decisão emocional, era espiritual. Aleluia! Quem decide andar com Deus não precisa entender o caminho, apenas deve confiar na direção. Talvez muitas mulheres que estão ouvindo esta mensagem agora também estejam caminhando sem entender. Continua andando. Deus guia quem permanece. Tempos difíceis não anulam o cuidado de Deus. Ruth chegou a Belém pobre e necessitada para sobreviver. Foi recolher espigas caídas no campo, um trabalho para os vulneráveis. Mas o milagre está aqui. Ela entrou na parte do campo que não a pertencia, em uma parte privada onde o dono era um homem rico chamado Boaz. Ela entrou ali por um acaso. Mas deixa eu te falar uma coisa: para Deus não existe acaso. Aleluia! O que estava acontecendo ali no mundo espiritual era uma providência de Deus. Talvez você ache que certas coisas são coincidências, mas Deus não trabalha com coincidências. Ele trabalha com providência. Ele trabalha organizando encontros, oportunidades e portas abertas que você nem imagina. Deus trabalha nos bastidores, enquanto você apenas segue o caminho. Aleluia! Deus transforma cenários de sobrevivência em lugares de honra. Ruth passou de mendiga de espiga a esposa de Boaz, um homem rico. Passou de uma mulher triste e pobre a uma mulher honrada e rica. Para a bisavó do rei Davi, para a parte da linhagem de Jesus, pensa nisso. Uma viúva estrangeira se tornou parte da maior história da humanidade. Aleluia! Deus é aquele que ergue do pó o necessitado, como diz lá em Salmo 113:7. Nunca subestime o que Deus pode fazer
com uma vida entregue a Ele. Aleluia! Escutem uma coisa: sua condição atual não define seu destino. Sua fidelidade hoje está construindo o seu amanhã. Ruth não murmurou, não voltou atrás, não desistiu. Ela permaneceu fiel no pouco. Porque quem é fiel no pouco também é fiel no muito, como diz lá em Lucas 16:10. Muitos querem viver promessas grandes, mas são poucos que permanecem quando a vida fica difícil. A fidelidade em tempos difíceis, minhas queridas, aceleram os planos de Deus. Deus ainda escreve recomeços. Belém significa casa do pão. O lugar onde Noemi voltou vazia foi o mesmo onde Deus trouxe restauração. Glória a Deus. O Senhor mudou a vida deles. Princípio visto em Salmos 126. Escutem isto, o que eu vou falar agora, com o seu coração. O lugar da sua dor pode se tornar o lugar do seu testemunho. Aleluia! Vou repetir e ouçam com o coração. O lugar da sua dor pode se tornar o lugar do seu testemunho. A estação que parece seca para você pode gerar as maiores colheitas da sua vida. Se hoje tudo parece incerto, Deus manda te dizer: eu ainda estou cuidando de você e da sua história. Eu ainda tenho um futuro para você. Isto não acabou. Assim como eu fiz com Ruth, assim também farei com você. Transformarei perdas em grandes propósitos. Aleluia! A história de Ruth nos ensina 3 verdades poderosas. Deus nunca abandona quem decide permanecer. A dor não cancela o destino. O fim que você teme pode ser o começo que Deus planejou. Porque eu bem sei, diz o Senhor, os planos que tenho para vocês. Jeremias 29:11. Então, por que abaixar a cabeça diante dos problemas quando você tem um Deus que é grande? Levanta a sua cabeça, porque sua vida não está desmoronando, está sendo reposicionada por Deus. Quando tudo parece perdido, lembre-se, Deus está apenas preparando um novo capítulo, uma nova história, mais gloriosa e mais cheia de abundância. E assim como na história de Ruth, aprendemos que Deus nunca perde o controle da nossa caminhada. Houve momentos em que tudo parecia vazio, sem direção e sem esperança. Mas era exatamente ali, no caos, onde Deus estava escrevendo um grande recomeço. Aleluia! Ruth saiu do cenário de perda para ir a um lugar de honra, do luto para a provisão, da incerteza para o futuro cheio de propósitos. Isto nos mostra que mesmo quando não conseguimos enxergar, Deus está alinhando pessoas, portas e oportunidades ao nosso favor. E isto é grandioso demais. Glória a Deus, porque Deus é fiel com aqueles que permanecem no caminho. Talvez você se sinta como Noemi, achando que voltou de mãos vazias, ou como Ruth, caminhando sem saber o que encontrará no caminho ou mais adiante. Mas o Senhor continua sendo especialista em transformar
campos de colheita. Por isso, guarde esta verdade em seu coração. Quando tudo parecer perdido, lembre-se que Deus está apenas preparando um novo capítulo, uma nova história mais gloriosa e cheia de abundância. Não desista no meio do processo, porque o processo faz parte do Senhor. O capítulo que Deus está escrevendo ainda não terminou. O que hoje parece o fim pode ser apenas o começo do maior testemunho da sua vida. Confia, permaneça fiel e continua caminhando, porque o Deus que mudou a história de Ruth também está trabalhando para mudar a sua vida. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.